A Petrobras é uma das maiores produtoras de petróleo e gás natural do mundo, dedicada principalmente à exploração e produção, refino, geração de energia e comercialização, onde ela se destaca primariamente na exploração e produção em águas profundas e ultraprofundas, sendo esse o seu core business, e que, aliás, vem demonstrando sua maior expertise nos últimos 50 anos, baseando seu desenvolvimento nas bacias offshore brasileiras e tendo assumido posições de liderança mundial neste segmento. Mais recentemente, no ano de 2022, a Petrobras se destacou no índice global de dividendos, se tornando a maior pagadora de dividendos do mundo, superando inclusive empresas como a Nestlé, Mercedes-Benz e até mesmo a Microsoft. Isso de acordo com a gestora de investimentos Janus Henderson. Naturalmente, sendo manchete de diversas mídias de comunicação, destacando exatamente o feito histórico da Petrobras em se tornar a maior pagadora de dividendos do mundo, onde distribuiu 9,7 bilhões de dólares apenas no segundo trimestre do ano de 2022, sendo que recentemente ela trouxe um relatório de produção de vendas do quarto trimestre do ano de 2022 com várias realizações, superando o centro da meta do ano de 2022 aqui nos destaques de produção e vendas referentes ao quarto trimestre, e que inclusive levou a Petrobras a confirmar a nota de crédito pela Fitch Ratings, que é uma agência de classificação de risco financeira internacional que avalia a capacidade de pagamento das empresas. E é justamente por isso que muitos investidores consideram esses relatórios para basear os seus investimentos, onde a Petrobras ela teve a classificação máxima que ela poderia ter com BB- com uma perspectiva estável. Isso porque a classificação da Petrobras não pode ser melhor do que o risco soberano, ou seja, como o governo federal é o controlador da Petrobras e tem essa nota BB-, então naturalmente a Petrobras não poderia ter uma nota superior a essa. E é por isso que ela destaca que a nota dela individualmente, chamada aqui de standalone, aí sim é BBB, que significa que é 4 níveis acima do país. Atualmente, podemos consultar no site da Petrobras todos os membros da diretoria, começando, é claro, pelo presidente, onde o Prats foi nomeado recentemente, mas quem tiver interesse consegue ver aqui todos os membros da diretoria disponíveis aqui no site de Relações com os Investidores da Petrobras, ou até mesmo no site corporativo da empresa através de petrobras.com.br. E como a Petrobras não paga dividendos mensais, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês uma estratégia para receber esses R$500 por mês, mas anualizando os rendimentos, onde precisa ter R$6.000 dividido por 12 meses e então alcançar os R$500 mensais. Mas é claro que além disso eu vou trazer muito mais para vocês nesse vídeo, com análises fundamentalistas e técnicas também, mostrando como é possível receber esses R$500 por mês. E é por isso que eu convido a vocês a se inscreverem no canal e também deixarem um like nesse vídeo, justamente para entender que conteúdos como esse são relevantes e assim eu continue trazendo outros. Lembrando de ligar o sino de notificações para receber as análises que eu publico diariamente no Ativo Virtual. Então, bora pro vídeo. Então, como sempre começo esses vídeos, trago aqui para vocês quais são as ações da Petrobras. Justamente porque ela tem as ações PET-R3, que são as ações chamadas ordinárias. Essas dão direito a voto na companhia. Mas é claro, precisa de algumas centenas de milhares de ações para conseguir ter votos relevantes. Também tem as ações PET-R4, que são as ações preferenciais. Essas aqui, como o próprio nome diz, ela dá preferência ao pagamento de dividendos. E para quem está apenas começando, vale lembrar que no mercado padrão, quando você tenta comprar as ações PET-R3 ou PET-R4, assim como qualquer outra ação, você só consegue comprar o lote padrão, que são 100 ações. Então, se uma ação da Petrobras estiver custando R$30, necessariamente você vai precisar fazer um investimento mínimo de R$3.000. E é por isso que eu também trago nesse vídeo para informar vocês que é possível comprar apenas uma ação, isso no mercado de ações fracionadas. E aí, basta inserir o final F no final de qualquer um dos ativos para conseguir comprar apenas uma ação. E não tem desvantagem nenhuma, afinal, o mercado de ações fracionadas também pagam dividendos. E o primeiro ponto que vamos falar aqui é justamente sobre as regras para poder receber os dividendos que a Petrobras impõe para ela mesma e naturalmente reflete nos investidores. Então, para isso, basta acessar o site de Relações com os Investidores da empresa através de investidorpetrobras.com.br. Estando aqui, vamos rolar um pouco essa página até encontrarmos ações, dividendos e títulos globais. Basta vir aqui em Dividendos e JCP e nessa página, indo até o fim dela, vamos encontrar aqui a política de remuneração aos acionistas. E, obviamente, essa política é que deve ser considerada pelos investidores potenciais da Petrobras, ou seja, aqueles que querem ser acionistas
acionistas da empresa. Afinal, é esse documento que rege como que a empresa vai pagar os dividendos para os seus acionistas. E ela precisa seguir estritamente o que está escrito aqui. Até porque a própria Petrobras já destaca que, por meio da política dela, ela visa garantir a perenidade e sustentabilidade financeira de curto, médio e longo prazos e conferir previsibilidade ao fluxo de pagamento dos acionistas. Então, o primeiro ponto é justamente avaliarmos aqui os parâmetros de distribuição de proventos. E é necessária atenção nesse ponto, afinal, são muitas regras. Mas se os investidores não entenderem essas regras, podem gerar expectativas erradas a respeito da Petrobras. Então, o primeiro ponto é que a companhia estabelece uma remuneração mínima anual de 4 bilhões de dólares. E isso somente para os exercícios, ou seja, o ano de apuração da companhia em que o preço do barril do petróleo, o Brent, for acima de 40 dólares o barril. E nesse cenário, ela vai fazer a distribuição independentemente do seu nível de endividamento. E um outro ponto importante é que a empresa vai pagar, ou seja, remunerar os seus acionistas de maneira igual entre as ações ordinárias e preferenciais, estando isso previsto inclusive no Estatuto Social da empresa. Mas caso a dívida bruta seja igual ou inferior a 65 bilhões de dólares e, obviamente, com um resultado positivo a serem verificados no último resultado trimestral, a companhia vai distribuir aos seus acionistas 60% da diferença entre o fluxo de caixa operacional e os investimentos. Basicamente, utilizando essa fórmula aqui para explicar como que esse negócio vai acontecer. Ou seja, nós acionistas vamos ter a remuneração de 60% multiplicado pelos recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais, ou seja, lucros recorrentes e não recorrentes também, menos as aquisições de ativos imobilizados e intangíveis. Essa aqui é a regra que todo acionista deve conhecer para entender como que a Petrobras vai fazer seu pagamento de dividendos. E apenas para não restarem dúvidas, as aquisições de ativos imobilizados e intangíveis, a empresa está considerando também os investimentos e também dos financiamentos dela. Basicamente, todas as despesas e investimentos. E o que todo acionista sempre pergunta sobre as empresas é quantas vezes as empresas pagam dividendos anualmente. No caso da Petrobras, ela modificou sua política recentemente, e eu trouxe para vocês também no canal, é que ela agora vai pagar trimestralmente, exatamente como está nesse parágrafo aqui. E justamente quando falamos de resultados recorrentes e não recorrentes, é importante entender que a Petrobras, ela alimentou seu caixa nos anos de 2021 e 2022 também, com várias vendas dos seus ativos. E aqui eu não estou colocando nem como algo positivo e nem como algo negativo ou criticável, apenas que isto é um fato e que acabou gerando um enorme lucro não recorrente para a empresa, como por exemplo a confirmação da venda da refinaria de Lubnor e várias outras vendas, que no apurado até julho de 2022 se somaram 280,4 bilhões de reais em desinvestimentos que a empresa fez. E quando vocês veem essa palavra aqui, desinvestimentos, a tradução mais clara para ela é venda. Então a empresa realmente fez diversas vendas dos seus ativos e, de acordo com essa matéria, a maior parte das vendas foi concretizada no governo do Bolsonaro, somando 175 bilhões de reais, ou seja, 62,4% do total vendido. E é claro que todo esse valor aqui acaba somando nos diversos pagamentos de dividendos que a empresa já fez. E como vocês podem perceber, no ano de 2023, a empresa está fazendo várias outras. Esse aqui é apenas um exemplo. Mas inclusive tem venda de participação da empresa no setor elétrico, onde ela tinha 18,8% do capital social da unidade elétrica geradora de energia de Araucária, e que inclusive tinha como sócia a própria Copel, além também de diversos contratos que abastecem o caixa da companhia através dos earnouts, nesse caso aqui de Atapu. Embora eu já tenha explicado aqui no canal, earnout é uma cláusula financeira muito comum em acordos de aquisição em que o comprador paga uma parte adicional do preço de compra após o fechamento de uma transação. Isso fica atrelado e dependente dos resultados futuros que a empresa pode ter, sendo que esses contratos podem ser vistos como uma forma de incentivar quem vendeu para continuar trabalhando na empresa e ajudando a alcançar as metas financeiras futuras. E nesse caso aqui, a Petrobras está informando que ela recebeu no dia 31 de janeiro de 2023, à vista da Shell, o montante de 347 milhões de reais, sendo esse apenas um dos earnouts que a empresa está relacionada. O último resultado que a companhia divulgou, que foi do terceiro trimestre do ano de 2022, ela trouxe um crescimento simplesmente sem precedentes, com um crescimento de receita na grandeza de 57,3% na comparação
dos 9 primeiros meses do ano de 2022 contra os 9 primeiros meses do ano de 2021. O lucro bruto cresceu 66,8% e ainda por cima a empresa teve uma enorme redução aqui das suas despesas operacionais, caindo 49,1%. O lucro líquido disparou 99,3% porque a empresa ficou mais eficiente e aumentando também suas receitas de vendas. Outro ponto que ajudou muito a Petrobras nesse período é que o barril do petróleo em 2021 estava a $67,73 e no ano de 2022 o preço do barril do petróleo passou para $105,35, ou seja, uma valorização de mais 55%. Obviamente que esse resultado aqui ajudou muitíssimo a companhia a aumentar sua lucratividade. Até porque, como eu mostrei para vocês na política, fez parte também para ela conseguir pagar mais dividendos, além do excelente resultado, somado ao aumento de vendas e também os desinvestimentos feitos pela companhia, onde tudo isso fez com que a empresa se tornasse a maior pagadora de dividendos do mundo no ano de 2022. Apenas alguns pontos de atenção aqui que eu vou começar a fazer nesse momento. E assim, você não deve sair desse vídeo sem realmente entender o que eu vou explicar agora. Primeiro ponto de atenção é que as vendas da Petrobras podem ter diversos impactos, tanto internacionais como também do mercado local. A política pública pode interferir nos resultados da empresa se fizer com que a empresa mude sua estratégia, ou seja, ela se torne muito mais uma ferramenta para a economia brasileira do que uma empresa geradora de lucros, além também da demanda internacional e do preço do barril do petróleo. Sem falar que o resultado da produção no ano de 2022 realmente foi acima do centro da meta, mas o resultado da exploração e produção teve queda, no de refino, transporte e comercialização também, de modo que a Petrobras, para pagar dividendos, ela precisa ter lucros. E caso ela não tenha lucros, então pode acontecer como anos anteriores em que a empresa não conseguiu pagar dividendos ou não pagou dividendos de maneira expressiva. Então, alerta feito, vou mostrar para vocês aqui também que a média do dividend yield dos últimos 5 anos da empresa foi de 16,61%, sendo que no ano de 2021 a empresa pagou R$ 5,65 e no ano de 2022 R$ 16,78. E nesse vídeo eu vou considerar apenas esses 2 anos porque teve atualização da política e mudança da estratégia de dividendos da companhia, conforme eu trouxe para vocês no início do ano de 2021. A Petrobras atualmente está com dividend yield de 63,20%, mas novamente relembro a vocês o alerta que eu acabei de fazer, que a empresa, por estar no setor cíclico do mercado e dependendo de diversos fatores que vão necessariamente impactar nesse dividend yield. Mas ainda assim, a XP Investimentos vê a Petrobras com bons olhos com as perspectivas para o ano de 2023, onde a casa espera para o ano de 2023 um dividend yield na grandeza de 38,9%. É claro que vai depender dos resultados da companhia ao longo do ano de 2023, mas vamos conhecer bastante o termômetro na apresentação que vai acontecer em março, onde a empresa vai divulgar, no dia 1º de março, o desempenho do 4º trimestre do ano de 2022 e vai apresentar ao mercado, no dia 2, os resultados anuais. De toda maneira, trago esse quadro aqui para vocês, que tem a média do dividend yield pago nos anos de 2021 e 2022, para que sirva também de reflexão, com base na média, após a alteração do plano estratégico da companhia e, obviamente, a alteração do documento da política de distribuição de dividendos da empresa, onde a Petrobras, com PET R3, está aqui cotada a R$ 30,08 na data de gravação desse vídeo, e o dividend yield médio é de R$ 11,22 desses 2 anos, tanto para PET R3 quanto também para PET R4, que são as ações preferenciais, porque, como vimos na política, não existe distinção de pagamento de dividendos para os 2 ativos da empresa. E aqui, PET R4 está cotada a R$ 26,72. Como o dividend yield é o mesmo, mas as cotações são diferentes, então temos que o dividend yield anual dessa média de 2021 e 2022 fica de 37,28%, e para PET R4, 41,97%, ficando até próximo às expectativas da XP Investimentos. E se você quiser apoiar o canal também, basta clicar na opção Seja Membro, que aqui vão aparecer opções a partir de R$ 2,99, com vantagens exclusivas, inclusive para o ativo associado. E caso você não queira continuar por alguma razão, você pode cancelar sem problema nenhum. Essa aqui é uma ferramenta do próprio YouTube, segura, rápida e confiável. E agora chegamos no quadro da renda passiva, como conseguir esses R$ 500 por mês, lembrando que aqui estamos anualizando os dividendos. Então,
são R$ 6.000 dividido por 12 meses, chegando então aos R$ 500 por mês. E aqui eu fiz duas projeções para vocês. A primeira, apenas com os resultados do ano de 2021 e a segunda com os resultados do ano de 2022. E com base em tudo que vimos nesse vídeo até aqui, com certeza vocês estão mais preparados para conseguir avaliar as possibilidades de rentabilização da Petrobras e as condições dela para fazer o pagamento de dividendos, servindo assim de ferramenta de apoio a tomar decisão para o investidor e assim também a avaliar os riscos de investir na Petrobras. Então, no primeiro cenário, o rendimento pago é de R$ 5,65 e no segundo cenário, ou seja, o ano de 2022, R$ 16,78. E assim, vai dar uma visão completa das possibilidades da empresa. Então, atendendo para PET R3, nessa cotação que eu mostrei para vocês no vídeo, de R$ 30,08, com dividend yield de 18,78%, o número de ações necessárias são de 1.062 ações. E o valor total a ser investido é de R$ 31.944,96. Se for para PET R4, o número de ações necessárias também são de 1.062 ações. Só que aqui o investimento vai ser menor, de R$ 28.376,64. Como eu expliquei ao longo do vídeo, é porque o número de ações é igual, justamente porque o pagamento de dividendos é igual entre os dois ativos. O que vai variar realmente são as cotações deles. E no segundo caso, ou seja, na remuneração do ano de 2022, para as ações ordinárias serão necessárias 358 ações. Obviamente, porque a empresa pagou muito mais dividendos no ano de 2022. E o valor total a ser investido é de R$ 10.768,64. E para PET R4, também 358 ações, mas ainda menos, R$ 9.565,76. E assim fica fácil do investidor utilizar esse vídeo como uma ferramenta de apoio a tomar decisão, porque passamos por diversos indicadores fundamentados em fatos relevantes, resultados oficiais da companhia e também o histórico dela. Sem falar que exploramos inclusive a política da empresa. Mas eu ainda vou trazer outra ferramenta para vocês, que é justamente para ajudar a avaliar se as ações PET R4 estão caras ou baratas nesse momento. Justamente trazendo o quadro Caçando Assimetrias Favoráveis, aqui considerando então as ações preferenciais. Então vamos comparar o preço versus o LPA, ou seja, o lucro por ação, que é a soma dos lucros dos últimos 12 meses, dividido pelo número de ações em circulação. E nesse sentido, temos aqui as cotações distantes do LPA, ou seja, toda essa discrepância, ou seja, essa diferença aqui, é justamente o que mostra que existe uma assimetria favorável para o investimento nesse momento, considerando, obviamente, esse indicador. Só lembrem de ter cuidado para não investir em empresas apenas por conta de um indicador. A análise, como vocês estão vendo, ela é ampla e exige o entendimento amplo das empresas para não passar por surpresas desagradáveis. E um ponto de destaque aqui é justamente todo esse crescimento aqui dos lucros da empresa do ano de 2020 até os momentos atuais. Sendo que do ano de 2020 até o ano de 2013, a empresa nunca deu oportunidades como está dando agora. Somente algo semelhante que aconteceu entre os anos de 2013 e início de 2014. E quando fazemos a mesma avaliação, só que aqui usando o VPA, que é o valor patrimonial por ação, nesse indicador, como aconteceram vários desinvestimentos, então não existe uma simetria favorável nesse momento para o investimento em Petrobras. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês pensam a respeito da empresa e, é claro, se possível, compartilhe esse vídeo justamente para ajudar o Ativo Virtual a levar essas análises para mais pessoas. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.